Tentou levantamento por dentro, Andreas Pereira. Boa bola, buscando Vinícius. Bota na frente, Vinícius. Faz, Vini. Pickford, Henrique. Gol! Atrás, e a sobra do Henrique. Gol! O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado, menino. Você sonhou tanto, garoto. Jogando videogame, ainda quando era um garoto. E o seu sonho está realizado. O Brasil bate palmas para você. A Alemanha bate palmas para você. O mundo do futebol te reverencia. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu: pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim: pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Henrique nasceu dia 26 de julho e cresceu em Taguatinga. E desde cedo seu talento para o futebol era evidente. Seu amor pelo esporte e sua determinação para ter sucesso elevaram a ingressar na categoria de base do Palmeiras. No Palmeiras, rapidamente chamou a atenção dos treinadores e torcedores, como sua habilidade excepcional e sua ética de trabalho incansável. Ele se tornou uma peça fundamental da equipe e conquistou títulos e deixando sua marca a cada partida. O talento de Henrique não passou despercebido pelo cenário do futebol brasileiro, e ele rapidamente se transformou em uma sensação nacional, sendo comparado com grandes nomes do esporte. Suas habilidades, técnicas, visão de jogo e capacidade de liderança se destacaram como um dos principais promessas do futebol brasileiro, e logo foi especulado em times como Juventus, Barcelona e Real Madrid, e quem assinou e estará indo para lá começo do ano ou metade desse ano ainda. E com 6 anos, com 6 gols na campanha do título inédito do Palmeiras pela Copinha, com 2 deles ocorrendo com o gol mais bonito na disputa, e já treinadores da equipe profissional do Palmeiras, o atacante estava sendo reverenciado muito afora. Os torcedores não esconderam o entusiasmo com a joia do Alviverde e muitos pedem a sua escalação como centroavante, uma função cuja contratação uma peça era vista como essencial pelo técnico Abel Ferreira. E com 17 anos apenas, já chega custando 72 milhões de euros, 19 gols pelo Palmeiras, e já na base já é um pouco diferente, que na base ele marcou 161 gols em 168 partidas. Na categoria de base, restringindo esse número apenas em jogos oficiais, são 86 gols em 121 partidas. Vamos lembrar que o atacante marcou 6 gols e foi o terceiro artilheiro da Copinha 2022. Mas quando tinha apenas 15 anos, seus títulos eram, como profissional atualmente, 2 Brasileirão, um em 2022 e um em 2023, uma Supercopa do Brasil em 2023, um Campeonato Paulista em 2023, e já na base ele foi campeão como praticamente em grandes títulos, como Copa São Paulo do Futebol Júnior em 2022, Brasileirão Sub-20 em 2022, Paulista Sub-20 em 2022. Além de no Sub-17 não ter conquistado nada, mas no Sub-15 conquistou a Copa do Brasil Sub-15. E também conquistou um Paulista no Sub-15, que foi em 2019 e 2021. Um título que chama Mike Howlett Cup, que 2018. Taça Brasil dos Campo Bom, 2019. Copa Ouro, 2019. Campa São Lugério, 2019. E já no Sub-11 ele conquistou títulos como Paulista Sub-11 em 2017 e Belmeres Cup em 2017. Porém, muitos estão chamando ele de o novo Pelé. Mas eu acho isso um pouco injusto, pois chamar um jogador tão jovem com um cara tão grande é meio desigual, pois você coloca muito peso nas costas de um jogador. E isso não é uma coisa boa para quem é jogador. Ele com 17 anos já está sendo comparado com o maior campeão da Copa do Mundo. Isso não se pode poder igualar, porque muitos jogadores que são igualados com o CR7, Neymar e Messi não dão certo. A pressão fica muito grande em cima do jogador, e quando ele faz uma partida abaixo da média, já reclamam em fases. Igual, por exemplo, em 2014, quando o Neymar fez aquela lesão,
Muitos reclamaram por ele, mas não tinha nada a ver, pois não tinha como um jogador que nem estava participando ser o culpado. E não tem como você escolher se você vai ser lesionado ou não. Mas também, depois da Copa incrível de 2022 do Richarlison, muitos especularam ele com o novo Ronaldo Fenômeno. Porém, ele depois de um tempo começou a se intitular como o Homem-Gol e fez partidas ruins. E depois disso começaram a xingar, desmerecer e chamando o cara de tudo qualquer coisa, fazendo ele ter que buscar ajuda psiquiátrica e até hoje está em processo de recuperação para tentar voltar a encontrar seu futebol. Isso com até algum tempo atrás que chamaram Vinícius Júnior de novo Neymar e na seleção não está dando certo e tal. Mas tem muitos jogadores que não conseguem ser comparados ao grande de Pelé, pois a pressão, que uma coisa que na minha opinião tinha que ser assim, é você não tem que ser comparado com o jogador, você tem que se tornar melhor que esse jogador. Ou seja, não que eu tô falando que todo mundo vai se tornar melhor que Pelé, mas na minha visão é o seguinte. Ó, como atleta, você tem que tentar, nesse caso, achar, tipo, como que eu vou dizer? Não pensar em ser melhor da história. Usando um exemplo que eu vou falar, é nesse caso o Hendrick. Não tem que pensar em ser o novo Pelé, e sim ser o Hendrick, ou até melhor que o Pelé. E isso serve para todos os esportes, tipo como o Michael Jordan, não ser o novo Michael Jordan, mas sim um novo jogador. Ou o Mike Tyson ser um novo melhor Mike Tyson. Você tem que parar de pensar em ser esse jogador e ser melhor que esse jogador. Claro, não estou desrespeitando os jogadores como o próprio Pelé, o Fenômeno, o Neymar. Só estou falando que se você conseguir treinar e se esforçar, você não tem que se esforçar para ser o jogador melhor. Tem que ser tem que ser um jogador melhor. Por exemplo, você não vai comparar se você quer foi comparado com o Messi, você vai ter que se esforçar para tentar ser o Messi ou melhor que o Messi. Muitos jogadores não foram comparados e estão bom. O próprio, nesse caso, Bellingham, está atuando em alto nível e não foi comparado com ninguém até recentemente. Então, eu acho muito desigual você, por exemplo, ficar falando de um jogador, sendo que você está falando de um cara que tem muito mais experiência. Os caras estão botando um peso num moleque de 17 anos, que nunca não sabe ainda se vai dar certo. Esperamos que ele dê certo? Claro que sim, mas nunca se sabe a verdade. O cara simplesmente, falando agora uma curiosidade, mas ele foi o jogador mais jovem a marcar no estádio Wembley. Mas o que eu quero falar, por exemplo, é que com o Diniz, eu pelo menos considero que ele foi o pior técnico da história do Brasil. Ele quase botou a gente às vezes para até não participar da Copa e conseguiu fazer a gente perder partidas por Uruguai por 2-0, para Argentina, empate com a Venezuela. Simplesmente para mim, ele é considerado o pior técnico pela seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer é que simplesmente muita gente reclamou do Hendrick que é um moleque de 17 anos por não conseguir marcar gols em amistosos, nesse caso para a Copa América. Com o Diniz, o porém é que não faz sentido, pois em todas as partidas que ele jogou com o Diniz, a maioria delas, ele entrou, acho que 3 partidas foi tipo faltando 14, 18 minutos. E isso é muito difícil para um jogador marcar. Agora, com o Dorival Júnior, já foi diferente, pois o cara entrava praticamente um pouco depois do segundo tempo e simplesmente em 2 jogos os cara marcou 2 gols, simplesmente em 2 amistosos, um contra a Espanha e outro contra a Inglaterra, e simplesmente aí você vê a diferença. Porque eu tenho certeza que muitos dos caras falou que ele era ruim por não conseguir marcar em 14 minutos, agora ele ficou feliz por o cara ter marcado. E lembrando, eu não tô chamando o moleque de ruim, eu estou simplesmente só falando que tu estão botando um peso muito enorme na um jogador. O cara não, ele é um quarto jogador mais jovem a marcar pela seleção brasileira, abaixo de acho que Neymar, que acho que Fenômeno e o próprio Pelé. E só por causa disso e o jeito de se vestir, ele está sendo comparado com o próprio Rei Pelé. Só que a gente tem que parar a pensar que Rei Pelé, tudo que existe atualmente, o Pelé já fez. Dribles, gol, estilo de qualquer coisa que você fez. O cara como jogador é o único jogador a ter 3 Copas do Mundo. O cara simplesmente 3 Copas do Mundo, 2 consecutivas. Então não tem muito o que falar. Além do cara ter 2 Libertadores, só que daí não entra muito como seleção. E tem gente comparando ele com o simplesmente Hendrick. Então eu acho muito desigual você falar que um jogador como o Hendrick ser comparado com o Pelé. Ainda mais na mesma lógica que eu disse. Você não tem que ser comparado com o jogador, você tem que ser melhor que esse jogador. Então, por exemplo, é poucos jogadores que receberam o título de algum jogador e conseguiram dar certo.
com o próprio Messi. Poucos jogadores receberam o apelido de novo Messi e deram certo. Que a gente ainda tem que ver como que vai ser com o Yamal, que estão se chamando de novo Messi e ainda não sabe. Ou o Vini Júnior, o próprio Rodrigo, que veio da base do Santos, chamaram de novo Neymar e deram certo, mas não tanto como Neymar. Então a gente não sabe como que vai ser. E também Neymar, que foi comparado com o Ronaldinho Gaúcho, etc. E novo Neymar também. Então tudo isso vai em questão do peso na frente do jogador. Então, como eu disse, eu não estou falando que ele é um péssimo jogador. Eu só estou falando que ele não deveria ser comparado. E sim um jogador que por enquanto está... Vamos ver como ele vai ir. E galera, nesse final de vídeo eu venho agradecer vocês que nós finalmente chegamos à marca de 50 inscritos. Então eu estou muito agradecido, muito obrigado aí. Espero que continue crescendo com o canal. Falou, é isso, é nóis.